Está aqui celebrando. Fala muito comigo essa sessão. Como disse o vice-governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio, é muito interessante homenagear e se sentir homenageado no mesmo momento. Fazer parte de tudo isso. Nós fazemos parte dessa história. Uma história que nós sabemos mais ou menos como começa, porque a renovação carismática não tem fundador, e eu tenho certeza que não saberemos como ela termina, porque não nos compete isso. Mas eu penso que não é nenhum exagero dizer que a renovação carismática em algum momento mudou a nossa vida, mudou a vida de cada um de nós que estamos aqui, mudou a minha. Eu tenho hoje 50 anos, a idade da renovação carismática no Brasil. Mas pouco menos de 30 anos atrás, 29 anos e alguma coisa, em maio de 1990, minha vida estava completamente desordenada. Tinha largado a faculdade, não sabia que rumo tomar, e uma das poucas pessoas que eu me apoiava, que era minha mãe, naquele momento começou a participar de um grupo de oração, e na minha cabeça ela tinha ficado louca, fanática. Um belo dia eu chego em casa para conversar com a minha mãe. Ela: filho, vem cá que eu quero que você experimente uma coisa. O que foi, mãe? E nós fomos lá para um oratório. Ela se ajoelhou, me pôs ajoelhado do lado, começou a rezar, e de repente eu não entendia nada que ela estava falando, nada que ela estava rezando. Eu olhei para ela, falei: meu Deus do céu, eu vou ter que internar. O que é isso? Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo? Toma juízo. E ela, naquela empolgação do primeiro amor, quantos não passamos por isso, queria converter a família inteira, na marra. Aceita Jesus agora. E não dá certo, geralmente não dá certo. Mas pouco tempo depois, minha mãe, que tinha um problema de coluna gravíssimo, ela estava prestes a fazer uma cirurgia. E eu tinha largado a faculdade, eu não fui para as drogas ou coisas mais sérias, porque depois eu descobri era o joelho da minha mãe no chão. Mas eu raramente passava o dia acordado e a noite dormindo, era o contrário. Eu passava a noite acordado, na farra, e durante o dia eu dormia. Minha mãe me esperou acordada, cedinho, lá pelas 5 horas da manhã, eu estava chegando em casa, ela sentou do lado da minha cama quando eu ia dormir, falou: meu filho, eu preciso te mostrar uma coisa. O que foi, mãe? E naquele momento, surpreendentemente, ela não falou nada. Como eu falei, ela estava prestes a fazer uma cirurgia seríssima de coluna. Minha mãe quase não conseguia se sentar e se levantar sozinha. Precisava de apoio, de ajuda. E naquele momento ela se levantava na minha frente e fazia exercício. Pulava, abaixava, fazia flexão. Eu olhei aquilo e falei: o que é isso? E ela falou assim: mãe, o que aconteceu com a senhora? E ela olhou para mim e falou uma frase que soou muito estranho no meu ouvido. Ela falou assim: foi Jesus. Eu olhei para ela. Eu sempre fui de igreja, sempre fui catequista, sempre tive participando. Eu não era uma pessoa estranha ao meio religioso. Mas quando ela teve aquele comportamento na minha frente, eu falei: mãe, eu quero conhecer esse Jesus da senhora, porque não é o meu. O Cristo que eu conheço não faz isso. Tinha um retiro que começava no dia seguinte, uma experiência de oração. Eu falei: eu quero fazer essa experiência de oração. Minha mãe tinha convidado a família inteira, menos eu. Porque toda vez que ela ia falar de igreja comigo, naquele momento de rebeldia meu, e de forma especial de grupo de oração ou renovação carismática, eu já recebia com pedras. E naquele momento, então, eu falei: eu quero fazer esse retiro, porque eu já estava com vontade. E ela disse para mim: meu filho, a sua ficha está pronta, é a de número 1, porque eu pedi para Jesus te convidar. Eu falei que eu não ia te convidar, que ele fizesse isso. E a forma que ele escolheu foi essa. Com uma mão ele tocou a minha coluna, as minhas costas, com a outra mão ele tocou seu coração. Eu quase não fui, porque eu fiquei bravo com ela, porque ela fez a ficha sem minha permissão. Mas foi só de brincadeirinha, só um pouquinho. Logo depois eu aceitei e fui. A questão é que, ao participar, um novo mundo se abriu para mim. Naquele momento, padre,
Chegou um ponto, eu comecei a participar, fiz o retiro e comecei a querer ajudar, a servir. Um dia o padre me chamou na sacristia e falou: meu filho, deixa eu fazer uma pergunta com toda a caridade. Você tem casa? Você tem família? Claro, padre, vai para lá, me dá um sossego. E isso eu sei que aconteceu e acontece com muitos de nós nessa experiência do primeiro amor. Isso é algo que é forte. Tanta besteira que a gente faz, tanta besteira que a gente fala, mas com tanto amor, com tanta paixão, com tanta experiência. Bem, e aí então eu segui minha vida e comecei a querer aprender a pregar e fui me dedicando à renovação, fui me dedicando à igreja, fui me dedicando ao grupo de oração e num belo momento encontrei e fui enviado para uma outra missão, uma vocação política. Saí candidato, apoiado pelos meus amigos, pelos leigos, numa proposta de viver aqui, no meio político, a doutrina social da igreja, que eu comecei a me dedicar e a estudar. Acontece que quando eu fui candidato a prefeito, mais ou menos 3 anos atrás, e todo mundo sabe da minha história com a igreja, era raro uma entrevista que o jornalista não chegasse para mim e a primeira pergunta era: candidato, você não acha que religião e política não se devem se misturar? E eu sempre respondia assim: eu não acho, eu tenho certeza. Religião e política não se misturam. Uma coisa é o Estado, e o Estado é leigo, é laico. Porém, eu acredito numa outra coisa também. Eu acredito que a fé nos torna pessoas melhores. Um homem com fé é um homem melhor. Um médico com fé é um médico melhor, mais caridoso. Um comerciante com fé é um comerciante mais justo. Um engenheiro com fé é um engenheiro mais preparado. Um político com fé, eu não tenho dúvida, é um político melhor. Ele enxerga mais. Ele faz como está escrito lá em Hebreus, ele consegue enxergar como se visse o invisível, o coração das pessoas. A renovação carismática, a experiência no grupo de oração, o amor aos sacramentos, a experiência de igreja, revelou em mim o que eu tenho de melhor. Eu confio nisso, eu acredito nisso. Esse, para mim, é o grande fruto desse movimento. Ele revela em cada um de nós o que temos de melhor. Temos problemas, temos dificuldades, somos pecadores, mas muitas vezes olhamos só para o pecado, olhamos só para os problemas. A experiência com o Espírito Santo revela o que temos de melhor. Quando a gente vem para esta casa, quando a gente vem para o Congresso Nacional, celebrar o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática, eu tenho a esperança de estar celebrando a chance, a oportunidade de homens e mulheres de bem por todo esse país, deputados e deputadas, senadores, lideranças, pregadores, sacerdotes, missionários, seja quem for, possamos, com a nossa atuação, com o nosso jeito de ser, revelar o que o Brasil tem de melhor. O que o Brasil tem de melhor não é essa grande polarização, tudo certo ou tudo errado. O que o Brasil tem de melhor não é a capacidade de brigar e de discordar. O que o Brasil tem de melhor é uma capacidade de acolher, de tolerar, de plantar e colher, de tirar de toda situação o que é melhor. E é isso que nós temos que semear. Nesse momento, nós estamos trabalhando para, com essa experiência de fé, celebrar o que se tem de melhor. O Jubileu da Renovação Carismática, esses 50 anos, nos faz olhar para o que é melhor, para o que é bom. Mas como vamos fazer isso? Como é possível? Jesus, quando ele ia ascender aos céus, reuniu os seus discípulos, falou: vocês fiquem aí em Jerusalém, fiquem em oração, que em breve será enviado a vocês o Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos confins do mundo, no Congresso Nacional, em Goiás, nas ruas da cidade, nos presídios, seja onde for. O Senhor nos faz essa promessa: força
e condição para darmos testemunho. Chegou a hora, a renovação carismática do Brasil, de testemunharmos o que temos de melhor. Testemunharmos o que nos foi revelado pela experiência da fé. E é isso que buscamos fazer aqui no Congresso, nesse plenário, nessas tribunas, por esses corredores. Mas temos que fazer isso em qualquer lugar, na nossa família, no nosso trabalho, em cada situação. E temos a chance e a oportunidade de ir, oferecer o melhor de cada um de nós. É dessa forma que eu enxergo a renovação carismática. Um movimento que me ajudou a encontrar em mim o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor é a graça de Deus, a presença de Deus, que me conduz, me leva a diversos desafios, grande parte deles a ser incompreendido, criticado, como todos nós, nada diferente, mas me faz caminhar com esperança, na certeza de que a renovação carismática, ela é uma corrente de graça, como disse o Papa, mas ativa, e ela precisa ser permanente. Por isso, nessa sessão, onde todos nós nos reunimos para celebrar, para lembrar e para proclamar que essa corrente de graça está viva e continua, nós também estamos aqui para experimentar e se perceber, cada um de nós, participante, membro ativo e importante dessa corrente de graça. Somos um elo, cada um de nós somos um elo, e nenhum pode faltar, nenhum de nós, leigo, padre, religiosa, e até aquele que ainda não conhece o Deus que habita dentro dele. É isso que vamos fazer. Celebrar Jubileu de Ouro é celebrar a presença e a graça de Deus nesse movimento da renovação carismática. Mas muito mais do que isso, é entender que somos cada um de nós, chamados, escolhidos e movidos para dar esse testemunho com força e esperança. E de forma bem particular, bem nossa, eu convido cada um de vocês a olhar para quem está do seu lado agora. Apenas olha para quem está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui. Quero oferecer para você o melhor de mim e espero que você esteja disposto a oferecer o melhor de você para que esse mundo de fato mude, para que esse mundo de fato seja melhor a cada dia. Deus abençoe cada um de nós, Deus abençoe a Renovação Carismática Católica. Parabéns, são os primeiros 50 anos da Renovação Carismática no Brasil. Um abraço.